Quero chamar a sua atenção, então, para a nossa aula de hoje, né? Na semana passada nós tivemos uma aula avulsa e hoje a gente retoma a sequência de estudos que estamos fazendo sobre plantação de igrejas, né? Ou, em especial, o livro de Atos dos Apóstolos. Para tanto, eu convido você, mais uma vez, a abrir a palavra do Senhor lá em Atos. Vamos no capítulo 13, relembrar aqui alguns princípios que nós já falamos. Talvez o capítulo 13 sintetiza bem o objetivo aqui dessa sequência de estudos. Atos capítulo 13, nós vamos ler de 1 a 4. Vamos ler todos juntos? Você que está com a revista atualizada aí. Então vamos juntos. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus, Atos capítulo 13, do verso 1 a 4. Todos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colosso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ok, nós estamos acompanhando aí o livro, né, do reverendo Arival, fazendo inclusive algumas observações nesse livro cujo título é Plante Igrejas, são princípios bíblicos para a plantação e revitalização de igrejas, e nós já caminhamos em alguns princípios. Então nós vimos que a obra missionária é a prioridade da atividade da igreja, no sentido da função que o Senhor mesmo nos deu para alcançarmos outros lugares para o Senhor. Atos 1:8 diz, o próprio Senhor Jesus, falando aos apóstolos primeiramente, que desceria sobre eles o Espírito Santo, e eles com autoridade, ou seja, com poder, seriam testemunhos de Jesus, não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins, né? Então, essa prioridade da igreja estar envolvida com a tarefa de levar o Evangelho para outros lugares. Nós vemos aqui em Atos 13 que o próprio Espírito Santo acaba dizendo à igreja, né, para que estivesse separando, no caso Barnabé e Saulo, para essa obra para a qual o próprio Espírito Santo havia chamado e designado os seus, né? Então a igreja ela tem que estar atenta que dentro desse exercício da sua instrumentalidade na adoração a Deus, a tarefa missionária tem a prioridade como tarefa. Vimos que o Espírito Santo é o executivo dessa obra. Nós vemos o livro de Atos enfatizando isso, a ação do Espírito Santo conduzindo a igreja, inclusive impedindo, né, os missionários, Paulo, Barnabé, de ir para determinado lugar e conduzindo para outros lugares, ou seja, o Espírito Santo é o executivo dessa obra. Vimos também, e aí diferente daquilo que está no livro, né, que a consagração, não só a oração, mas a consagração é a chave para a obra missionária. Nós vimos aqui em Atos 13 que a igreja estava ali constantemente em oração e jejum, buscando a Deus em consagração para serem direcionados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Vimos também que o homem é o método de Deus para a obra missionária. Nós vimos que Deus, o próprio Espírito Santo separa Paulo e Barnabé, então Deus escolhe homens e os capacita e os direciona para a obra que Ele tem chamado. No momento que estudamos esse quarto princípio, nós citamos, né, que Deus poderia ter, inclusive, determinado aí os anjos para serem os portadores das boas novas, mas dentro do plano de Deus, Ele escolheu a você, escolheu a mim, para, uma vez como discípulos do Senhor, pregarmos e anunciarmos o Evangelho. Vimos também que a pregação é o meio escolhido por Deus para promover a obra missionária. Não são os eventos, não é a criatividade do homem, não é o seu testemunho pessoal que alcança as pessoas, mas a fidelidade às Escrituras, né? Nós temos visto que a igreja de hoje está numa crise, está vivendo uma situação que a cada dia ela tem que inventar um negócio novo, uma teologia nova,
para tentar manter a ludibriação sobre as pessoas, o engano sobre as pessoas, porque infelizmente há muito tempo ela já deixou a pregação fiel das Escrituras como a grande estratégia para plantar igrejas, né? Então você vai a igrejas hoje que são, na verdade, empresas de entretenimento ou de serviços, né? Onde essa igreja ela acaba atraindo pessoas, não pelo Evangelho, não para a transformação de vida, mas tão somente para supri-las em alguma necessidade, seja ela emocional, seja ela física, seja ela financeira, seja ela psicológica, por aí vai. E o papel da igreja é pregar o Evangelho, né? As pregações do dia de hoje são mais voltadas para agradar o coração do homem, para enchê-lo de falsas esperanças, porque nenhuma esperança que não esteja pautada nas Escrituras, de fato, é verdadeira. Então, você pode, vai acontecer, e de repente nós temos aí uma multidão de frustrados, né? Fora da igreja. A maioria do número das pessoas que se consideram desigrejados, na verdade, são pessoas que estão frustradas com a instituição, frustradas com a tarefa da igreja, porque foram ensinadas e até mesmo enganadas por falsas promessas dessas igrejas, que através da criatividade, dos eventos e de outras características, né, humanistas, acabaram conduzindo as pessoas para longe da palavra de Deus e, consequentemente, do próprio Deus e da igreja de Deus. Vimos também que o sexto princípio, que a igreja local é a base para a plantação de igrejas, né? Nós, até como um desvio já da própria atividade da igreja local, nós, por uma necessidade, acabamos criando a figura das agências missionárias. Mas no padrão bíblico não tem agência missionária. A agência missionária é a igreja, que capacita, que prepara, que ensina, que prega a palavra e que envia os seus missionários para plantar igrejas em outros lugares. Então, se cada igreja local exercesse a sua função de agência, nós não precisaríamos nem da existência de agências missionárias, da Ampli, da PMT, ou seja, qual for. Mas, pastor, mas a igreja tem falhado, então a gente tem que inventar esse negócio. Realmente, eu fui diretor da PMT, eu fui o fundador da Ampli, e a gente tem que fazer isso na perspectiva da falha da igreja. Mas o ideal é que a igreja local seja instrumento para preparar, conduzir, enviar, inclusive acompanhar o trabalho missionário daqueles que ele conhece. Porque senão, e já é uma realidade da igreja, a gente acaba investindo em pessoas que não creem nas mesmas coisas que nós cremos, pessoas que não estão pregando a verdadeira igreja de Cristo, que não estão anunciando o verdadeiro evangelho de Cristo, ou que às vezes simplesmente estão vivendo fora do país aí, às custas da igreja, sem ter nenhuma responsabilidade de prestar relatório ou coisa desse tipo em relação à responsabilidade, inclusive financeira, com a igreja. Então, a igreja tem que estar atenta a isso. Vimos também o sétimo princípio, que fala que a doutrina da eleição, o fato de que Deus é soberano em todas as coisas, como o presbítero Marcos disse, né? Não há espaço para a glória humana no processo da redenção. O plano de Deus é realizado segundo a sua grandeza, e o fato dele ter escolhido pessoas antes da fundação do mundo, e essas pessoas estarem ainda lá no mundo, aguardando a pregação do evangelho, através de um homem, de uma mulher pregando esse evangelho, é a maior motivação, e deve ser a única motivação para que nós anunciemos o evangelho, uma vez que nós não... o convencer do pecado não está em nós, mas está no próprio Deus. Vimos também que missões acontecem em tribulações. Não é fácil uma igreja se envolver em missões. Toda vez que ela assume os princípios fundamentais das Escrituras e realiza a sua obra com fidelidade, isso vai gerar perseguição, dificuldades, lutas. E Deus até permite que todas essas situações aconteçam para que nós fiquemos cada vez mais na dependência do próprio Deus. E aí começamos, há algumas semanas atrás, tratar do nono princípio, que é a questão dos recursos para a obra missionária,
E aí nós vemos que dentro da perspectiva do livro de Atos, apesar de todas as lutas, de todas as tribulações, de todas as privações, de todas as dificuldades, o dinheiro não é empecilho para a obra missionária. A falta de dinheiro, a ausência de dinheiro, nunca deve ser empecilho para a realização dessa tarefa da igreja. Mesmo porque, irmãos, se nós, como discípulos de Cristo, algo que nós batemos na tecla, né, no início dos nossos estudos aqui, pregarmos o Evangelho para aqueles que o Senhor tem colocado no nosso convívio, isso não tem custo nenhum. Quando você prega o Evangelho para os seus parentes, quando você prega o Evangelho para as pessoas que trabalham contigo, para aqueles que moram ali no seu condomínio ou perto da sua casa, ou quando você conhece aqueles que você tem contato quase que diariamente, os funcionários lá da sua empresa, ou os funcionários do prédio, do condomínio que você mora, o frentista que constantemente você abastece com ele, ou seja, quando você cumpre o seu papel como discípulo do Senhor, indo por onde for, pregando e anunciando o Evangelho, a obra missionária vai sendo realizada, independente disso tudo. E se a igreja estabelecer, por exemplo, uma equipe missionária, um trabalho específico para plantio, o próprio Senhor já demonstrou isso na história e tem demonstrado isso também na nossa história, que é Ele quem abre portas, levanta aquilo que nós precisamos, é Ele quem sustenta, é Ele quem direciona, é Ele quem faz. Então, a nossa preocupação deve ser em cumprir com a tarefa que Ele nos deu, pois os recursos o Senhor mesmo vai trazendo. Hoje nós temos falado na igreja, já enfatizando isso há algum tempo, que o grande problema da igreja, em especial da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Reformada, é o mesmo problema desde do ministério terreno de Jesus. São poucos os trabalhadores. O problema não são recursos, o problema são falta de trabalho. O recurso humano, eu acho que é a maior dificuldade que nós temos hoje. Nós temos muitas atividades que podem e que deveriam ser colocadas em prática na nossa igreja, obviamente com pessoas que são discípulos de Cristo, né, preparadas, capacitadas, direcionadas, obviamente, mas temos várias áreas carentes ainda da igreja e que precisa de pessoas dispostas a servir ao Senhor, né? Se assim nós conseguirmos, certamente as atividades, a atuação desta igreja será muito mais produtiva e muito mais abençoadora. Mas dinheiro não é empecilho para a obra missionária. Sempre existem outros meios que Deus acaba levantando. Aí nós vimos então que a arrecadação, se é pouca, não é obstáculo, né? Muitas vezes a falta de gerenciamento da liderança da igreja e não querer investir em manutenção do departamento, né, de evangelismo ou da obra missionária ou de plantação de igreja acaba sendo obstáculo, mas a falta de dinheiro não é, né? Quando nós não traçamos as prioridades corretas. Vimos também que em Atos, né, o próprio Espírito Santo é Ele que é o Senhor dos nossos bens, e quando nós entendemos isso, que é o Senhor quem nos sustenta, que o Senhor é quem nos dirige, que o Senhor é quem nos dá não só o que temos, mas até mesmo a respiração, nós começamos a compreender que aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que venhamos a ser ou venhamos a ter, deve ser realizado para a honra e glória do Senhor, e certamente o nosso coração estará muito mais envolvido também na causa, e por isso não deverá faltar os recursos necessários, né? Vimos que onde está o nosso coração, certamente estará também o investimento, né? E a gente, olhando para as questões gerais, né, já citei aqui vários exemplos, independente da sua posição social, irmãos, nunca isso é um obstáculo ou um empecilho para você investir na causa do Senhor, né? Nós temos várias histórias missionárias lindas, né, de motivação de pessoas que acabam, mesmo na simplicidade e numa vida totalmente privada de recursos financeiros, sendo um instrumento de bênção para a manutenção de missionários da obra missionária. Eu mesmo, no período que servi como missionário transcultural, boa parte da minha manutenção, da manutenção da minha família,
vieram de pessoas extremamente simples, né? Eu tinha uma irmã lá de Patrocínio que ela vendia cachorro-quente na praça e ela reservava lá toda semana um número de cachorro-quentes específico para mim. Então, se ela vendia 100 cachorro-quentes durante a semana, então havia um número lá específico, tantos cachorros-quentes, o valor desses cachorro-quentes vai ser para enviar para o projeto lá do pastor Hérito no Senegal. Veja, na simplicidade dela, o modo que ela achou, e quando tivemos lá em Patrocínio, na época que o pastor Carlos ainda pastoreava lá, como pastor auxiliar do reverendo Roberto Brasileiro, essas irmãs, né, falaram, pastor, a partir do momento que eu coloquei lá uma parte de cachorro-quente, eu comecei a vender muito mais, né? Então Deus que vai agindo, né? Nós temos histórias missionárias, por exemplo, de pessoas na Ásia que viviam num contexto rural e que simplesmente separavam lá algumas galinhas para a obra missionária. Os ovos que essas galinhas produzirem vão ser vendidos e vão ser enviados para a obra missionária. Veja, uma simplicidade e Deus levantando situações assim simples para que você glorifique a Ele, inclusive com seus recursos, né? Nós estudamos isso lá em Atos 2, Atos 4, Atos 20, e então ficamos para o dia de hoje para tratar um pouquinho sobre a questão do dízimo, né? Saindo um pouco, obviamente, do livro de Atos, mas para entender e tirar dúvidas relacionadas à questão do dízimo. Então, para iniciarmos propriamente a aula sobre dízimos e ofertas, eu quero convidar você inicialmente para abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, capítulo 14. Quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, o primeiro registro que aponta para essa ideia de oferta está logo com Caim e Abel, né, que ofertaram ao Senhor, e que mesmo sem o conhecimento ou o registro da lei, nós vemos que tanto Caim quanto Abel apresentam ofertas que depois a lei mosaica reconhece como sendo ofertas instituídas pelo próprio Deus. Tanto a apresentação de frutos da terra, como foi o caso de Caim. Há muitos teólogos que dizem que Caim foi rejeitado justamente porque a sua oferta era errada, mas na verdade quando você vai para a lei de Moisés, você vai ver que o próprio Deus aceitava a oferta de frutos da terra. Então, a oferta de Caim, na minha perspectiva, não estava errada. Alguns, inclusive, dizem, mas é porque Abel trouxe a primícia. Na verdade, as primícias da oferta de Abel qualifica a oferta de Abel, mas não desqualifica a oferta de Caim. Se Abel tivesse trazido um animalzinho, mas se não fosse das primícias, então o ato da oferta de Abel estaria sendo desqualificado. Então o termo primícias na oferta de Abel refere-se tão somente para qualificar a própria oferta de Abel, enquanto que a oferta dos frutos da terra que Caim trouxe também é considerado aceitável na perspectiva do entendimento que Moisés depois, muitos anos depois, apresenta na lei cerimonial. Então, o que reforça a ideia que o coração do homem ali foi determinante para Deus rejeitar tanto Caim quanto a sua oferta, né? Então, mesmo quando você oferece uma oferta correta, mas o seu coração não está correto, Deus vai rejeitar tanto você quanto a sua oferta. Então, ali em Gênesis 4, nós já temos essa questão do ofertório embutido como uma demonstração de fidelidade, obediência e gratidão ao Senhor. Mas em Gênesis 14 é onde nós encontramos a primeira vez a expressão mais clara, né, relacionada a dízimo. Então eu convido você a abrir aí Gênesis 14, a partir do verso 18, já nos é interessante para compreender um pouco disso. E eu entendo que essa comparação que nós vamos fazer entre Gênesis 14 com Hebreus capítulo 7 é praticamente determinante, né? Todos os outros textos relacionados a dízimo só vão servir para reforçar essa ideia. Mas se nós entendermos essa relação entre Gênesis 14 e Hebreus 7, eu acredito que o assunto dízimo, inclusive para os nossos dias, já estará definitivamente explicado
e qualquer outra coisa disso já é fruto da pecaminosidade mesmo do coração do homem, que ama mais o tesouro da terra do que as coisas para a honra e glória do Senhor, né? Então vamos lá. Gênesis 14, verso 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o quê? O dízimo. Então é aqui que nós vemos a primeira vez a palavra dízimo aparecendo, que é a ideia da 10ª parte, né, os 10%, de uma maneira onde Abraão, o pai da fé, apresenta então a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo e ao mesmo tempo rei de Salém, uma oferta, o dízimo, né, apresenta a ele o dízimo. E aí as pessoas falam: dízimo é coisa da lei de Moisés. Quem que é o personagem aqui que nós estamos tratando? Abraão. Abraão vem antes ou depois de Moisés? Muito antes. Mas muito antes. Porque Abraão vai gerar Isaac, Isaac vai gerar Jacó, Jacó vai ter os seus 12 filhos, né? Seus filhos crescem, vendem José, José vai para o Egito, e aí o Egito, José se torna o governador do Egito, o povo de Israel, por conta da fome, vem para Israel, ou vem para o Egito, é estabelecido no Egito, e aí morre Faraó, morre José, os faraós que vêm na sequência se esquecem um pouco da história de José, e o povo então passa a ser escravizado pelos egípcios, e eles ficam quantos anos ainda escravizados? Chama lá o Luca lá para nós, o Luca sabe. 430 anos, mais ou menos, tá? Ficam mais de 400 anos escravizados. Quando então nós temos a história da libertação do povo de Israel com Moisés. Então nós estamos falando aqui nada aí de 450, 500 anos. Separação. Então, o dízimo foi algo estabelecido pela lei de Moisés? Responda essa pergunta para mim. Não. Já era algo praticado muito tempo antes da lei de Moisés, inclusive pelo patriarca Abraão, dando a um sacerdote do Deus Altíssimo o dízimo de tudo. Então, a prática dizimal e até mesmo a prática da circuncisão, que você vai acompanhar depois lá no capítulo 17, são práticas do Antigo Testamento antes da lei de Moisés. Quando a lei de Moisés vem e estabelece o sacerdócio, não de Melquisedeque, mas o sacerdócio levítico, ele inclui dentro do sacerdócio levítico também a manutenção, tanto do dízimo quanto da circuncisão. Mas o dízimo e a circuncisão já eram práticas dentro da igreja, e eu falo dentro da igreja porque a partir do momento que Adão e Eva creram no descendente, né, nós já estudamos isso, aqui a igreja começa ainda no Éden, quando da promessa do Senhor em trazer o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então, o contexto de dízimo, de circuncisão, já acontece dentro da igreja, porque por definição, igreja é o corpo de Cristo, que aponta para todos aqueles que creem em Cristo. Mesmo no Antigo Testamento, as pessoas sempre foram salvas porque criam na vinda do Messias, e não pelos holocaustos de Moisés, porque se fosse pelos holocaustos de Moisés, nós teríamos então que dizer que de Adão até Moisés ninguém teve salvação, né? Porque não havia holocausto para perdoar o pecado desse povo, então como que esse povo era salvo? A salvação sempre foi através da fé na vinda do Messias. A diferença para nós é que hoje a salvação ainda está no Messias, mas nós cremos que ele já veio. É só uma questão
de linha do tempo aqui. Mas não, Pedro vai dizer em Atos, inclusive, que não há salvação fora do nome de Jesus. Que importa que todos sejam salvos pelo seu nome. Então a salvação não é por holocaustos, porque se fosse, então até Moisés estabelecer o sacerdócio levítico, ninguém teria tido os pecados redimidos. Isso é uma lógica que eu acredito que todo mundo não tenha dificuldade para compreender. Entendendo isso, então Abraão já fazia parte da igreja, e é por isso que agora, em Cristo Jesus, todas as promessas e bênçãos de Abraão repassam a todos aqueles que estão em Cristo. Isso Gálatas vai deixar isso de uma maneira clara para nós, Paulo vai escrever sobre isso, que somos hoje herdeiros das mesmas promessas de Abraão em Cristo Jesus. Então tudo aquilo que Abraão fez passa a ser promessa para nós e bênção para nós. Aí o que acontece? Olhando para a questão do sacerdócio. O que estava em voga aqui quando Abraão entrega o dízimo? Que sacerdócio estava em voga aqui? O sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, esse rei e sacerdote, lá em Jerusalém, já era Salém, né? Não, provavelmente de onde sai então Jerusalém, era o sacerdote do Deus Altíssimo e ele recebe. Moisés vem e estabelece o chamado sacerdócio levítico, que era de Levi, com Arão, seus filhos, e esse sacerdócio levítico se mantém até Cristo. Após a obra que Jesus Cristo realiza no seu ministério terreno, ele oferece um sacrifício definitivo e, portanto, então, toda a lei cerimonial foi cumprida em Cristo e por isso não está mais em vigor. Você não tem que mais trazer holocausto, você não tem que mais sacrificar nenhum animalzinho, você não tem que guardar mais o sábado, você não tem mais que guardar as festas de lua nova, você não tem mais que ir a Jerusalém para celebrar as festas cerimoniais que o próprio Deus estabeleceu. Ou seja, tudo aquilo que estava dentro, estabelecido na lei de Moisés ou no sacerdócio levítico, foi cumprido em Cristo, e porque foi cumprido eu não preciso guardar mais. E aí, pastor, e agora? Nós ficamos sem sacerdócio? O sacerdócio de Cristo morreu, acabou, o sacerdócio levítico morreu, acabou em Cristo, como que fica agora? Na verdade, Hebreus 7 é o que vai nos trazer essa solução. E eu convido você a comparar comigo, então, Gênesis 14 com Hebreus capítulo 7. Abra lá, por favor. Hebreus capítulo 7, todo o capítulo 7 vai falar disso, mas vamos ler pelo menos inicialmente os 6 primeiros versos. O autor aos Hebreus vai dizer assim: porque este quem? Olha, quem que é esse Melquisedeque? O rei lá de Salém, que está lá em Gênesis 14, que recebeu, inclusive, dízimo. Então, esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o quê? O dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou rei de paz. Presta atenção, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante a quem? Ao Filho de Deus, permanece o quê? Permanece sacerdote perpetuamente. Ou seja, nós tivemos um parêntese que trata do sacerdócio levítico, que tinha como objetivo apontar para aquilo que Cristo faria como o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Agora, o sacerdócio de Melquisedeque teve fim em algum momento? Não. Ele começa antes da lei de Moisés, na figura de Melquisedeque, que pela
pela teologia bíblica, é uma teofania da segunda pessoa da Trindade, é o próprio Cristo, porém não encarnado, é uma teofania. Por isso que sem pai, sem mãe, sem genealogia. O cara apareceu lá como rei de Salém, como rei da justiça, sacerdote do Deus Altíssimo. Quem que é seu pai? Não tem. Quem que é sua mãe? Não tem. De onde você veio? É uma manifestação do Filho de Deus. É isso que o autor aos Hebreus está falando. Nós já estudamos isso quando tratamos da revelação especial, que Deus se revelou de muitas maneiras e de modo progressivo. E a primeira maneira que Deus se revela para os pais é através da teofania, onde Deus assume temporariamente uma manifestação visível para se revelar. Ele fez isso através da sarça ardente, ele fez isso através da figura lá dos 3 anjos que vão até Abraão, inclusive, para prometer o nascimento de um filho. Lembra disso? Inclusive come um churrasquinho lá com Abraão. Tal. Isso é manifestação teofânica. Tudo leva a crer, portanto, que esse rei de Salém, rei de justiça, chamado Melquisedeque, né, é justamente uma manifestação da segunda pessoa da Trindade. Jesus, ele veio se encarnar somente depois. Aí a manifestação encarnada de Cristo. Mas antes, todas as manifestações, em especial, existe um termo no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, tudo em letra maiúscula, aponta para manifestações teofânicas da segunda pessoa da Trindade, ou seja, aquilo que nós conhecemos hoje como o Jesus encarnado. Então, Melquisedeque é o primeiro sacerdócio e o único sacerdócio que permanece. Qual que é o termo que está escrito aí? Perpetuamente. Houve o sacerdócio levítico nesse meio tempo, que segundo o apóstolo Paulo serve de sombra, de silhueta para apontar para aquilo que Cristo realmente fez. Esse sacerdócio levítico deixa de existir porque Jesus cumpriu rigorosamente a lei cerimonial e ele apresentou um sacrifício que satisfez ao próprio Deus de um modo definitivo, não precisa ter sacrifícios novos hoje. Então o sacerdócio levítico termina, mas o sacerdócio que é perpétuo continua valendo. Até aqui tudo bem? Então hoje nós estamos debaixo de que sacerdote? Melquisedeque, que é o próprio Cristo, é o Filho de Deus, é o que está escrito aí. Ele é o nosso sumo sacerdote, por isso ele está assentado no trono. E nós, todos nós que cremos em Cristo, somos feitos sacerdotes. Por isso que o pastor, ele não exerce uma função sacerdotal. Em especial na igreja presbiteriana, o pastor, ele não é ungido, porque o sacerdote era ungido. Mas os pastores são o quê? Ordenados, com imposição da mão do presbitério, como foi o caso lá de Timóteo, que Paulo fala. Por que o pastor na igreja presbiteriana não é ungido? Porque ele não é sacerdote. Porque o sacerdócio levítico não está valendo. Essas igrejas por aí que unge pastores, unge pastor, pastora, profeta, não sei quem, parará, na verdade são igrejas que além de desprezar a suficiência da obra de Cristo, estão tentando ressuscitar o sacerdócio levítico, que já foi cumprido em Cristo. Tá? Então são detalhezinhos, irmãos, que fazem uma diferença gritante em teologia e que mostra que tais igrejas, na verdade, não estão debaixo do sacerdócio de Cristo, mas que estão tentando, com as suas próprias forças, manter vivo um sacerdócio que já foi finalizado pela obra de Cristo. De meia. Sim. Na verdade, mais, tanto na Cova dos Leões, como também na fornalha. Lembra que se via 4 homens andando na fornalha? Na fornalha. O rei olha para dentro e fala, nós não jogamos 3? Por que tem 4 lá? Inclusive um com aparência de filho de Deus. Sempre manifestações assim. Antes da encarnação de Cristo, toda vez que você tem uma intervenção da segunda pessoa da Trindade,
né, fisicamente ou aparentemente, refere-se a uma manifestação teofânica. Depois da encarnação de Cristo, pronto, aí nós temos agora o Verbo encarnado, a segunda pessoa da Trindade encarnado, e essa é a posição que Cristo vai ficar agora por toda a eternidade. Tudo bem? Nós já estudamos isso, se não me engano aqui, sobre a revelação messiânica no Antigo Testamento. Eu dei algumas aulas só, são várias, mas eu dei algumas aulas sobre a revelação, onde a gente usa tanto expressões quanto situações que aconteceram no Antigo Testamento que apontam para Cristo. Não sei se você está lembrado disso. Acho que foi numa sequência de quarta-feira que nós fizemos. Mas é um assunto extremamente interessante. E se você quiser, mais para o lado acadêmico, entender um pouquinho mais sobre isso, tem um livro do Dr. Van Groningen que chama Revelação Messiânica no Antigo Testamento. É um livro com caráter mais acadêmico, né? Mas já te ajuda a entender várias expressões, situações e manifestações do Antigo Testamento que apontam para Cristo, inclusive essa que você citou. Tá bom? Mas voltemos aqui. Então, irmãos, vamos reformular aqui o nosso pensamento. Na perspectiva de sacerdócio, o único sacerdócio perpétuo é o sacerdócio de Melquisedeque. A Bíblia nos dá indícios suficientes para entender que Melquisedeque é a manifestação de quem? De Jesus, ainda não encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Tudo bem? Mas esse sacerdócio, que não tem pai, não tem mãe, que é o próprio Filho de Deus, segundo Hebreus vai nos dizer aí, ele tem começo, mas não tem fim. É perpétuo. E Jesus, portanto, é hoje o sacerdote, o Jesus encarnado, é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então nós estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, onde Jesus é o nosso sumo sacerdote e todos os crentes em Cristo são sacerdotes. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio? Não. Sacerdócio? Vamos ver lá? Abra sua Bíblia lá em Pedro. 2:9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Faz uma diferencinha aí muito gritante. A nação é santa e o sacerdócio é real. Vamos ler? Vós, porém, ou seja, todas as pedras em Cristo, todos os crentes em Cristo, é isso que ele está falando aqui, que os crentes são pedras, são rochas, até para quebrar aquela ideia que Pedro era a rocha que a igreja está fundamentada. E Pedro fala que não, meu amigo, todos nós somos essas pedrinhas que em Cristo Jesus estabelece essa grande construção que é a igreja do Senhor. E aí ele vai então dizer, no verso 9, para deixar claro, que todos nós, todos os crentes em Cristo, fazem parte de uma só raça eleita. Então ele diz, vós, porém, sois raça eleita. Deus escolheu. Sacerdócio real. Vamos parar aqui. Pastor, esse real aqui é no sentido que é de verdade? Ou é no sentido que é de rei? É no sentido que é de rei. Porque o Melquisedeque era o quê? Rei e sacerdote. Então não é que você é sacerdote de verdade. Esse utensílio aqui é real. Você pega ele, você sente. Então a gente usa muitas vezes a expressão real para falar, o que é verdadeiro. Mas aqui no contexto, o sacerdócio real não é no sentido de ser verdadeiro, mas é no sentido de ser da ordem do rei e sacerdote do Deus Altíssimo, que é Melquisedeque. Nosso sacerdócio é sacerdote e rei. Por isso que nós, Apocalipse vai dizer que aqueles que passaram pela primeira ressurreição, e nós já passamos pela primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é a conversão, ele vos deu vida, estando vós mortos. Então a primeira ressurreição não é uma primeira ressurreição lá no final, só dos crentes,
e uma segunda ressurreição, uma ressurreição física só dos crentes. A primeira ressurreição é a ressurreição espiritual, que nós passamos na conversão. A segunda ressurreição é a ressurreição física. Nós já estudamos isso também, tem a apostila lá que o Márcio mostrou, que está lá para download para você, é só pegar lá e aí você estuda, né, Márcio? O estudo de Apocalipse lá. Então, nós já passamos pela primeira ressurreição. E quando você vai lá para Apocalipse, diz que aqueles que passaram pela primeira ressurreição, eles vão reinar e vão ser sacerdote de Deus. É o que nós já somos hoje. Abra lá para a gente fazer esse link aqui. Então veja, sacerdócio real significa que é da ordem de Melquisedeque. Por isso que é sacerdote e rei. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Está fazendo sentido? Apocalipse, então. Capítulo 20. Como eu já disse, para você pode ser uma situação nova, se você não nos acompanhou, né? Você que está nos acompanhando pela internet também, se você não acompanhou os nossos estudos sobre Apocalipse, talvez seja uma situação nova eu falar para você que a primeira ressurreição refere-se à ressurreição espiritual. É o que nós defendemos dentro da nossa teologia. Então, aqueles que já foram convertidos é os que passaram pela primeira ressurreição. Então vamos ver aqui. E entendemos também que o milênio está sendo realizado agora. Nós estamos vivendo o milênio em Cristo Jesus. Tá bom? Então verso 5 aí, Apocalipse 20. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, quem não se converteu no período cristão não eram eleitos. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Ou seja, a morte eterna não vai vir sobre aqueles que se converteram em Cristo Jesus. É isso que ele está falando. Então, aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. É o que está acontecendo com a gente hoje. Por isso que nós fazemos parte do sacerdócio real. Porque você é sacerdote, por isso que você vem prestar serviço a Deus. Como o Abner falou na semana passada, o culto, você não vem assistir o culto, e o culto é só para crente, mesmo que venha o visitante aqui, ele vai assistir o culto. Mas quem presta culto são os sacerdotes reais em Cristo Jesus. Então a gente vem no culto para prestar serviço a Deus em adoração. Então nós somos sacerdotes de Deus e de Cristo, e quem mais? E reinamos com eles os 1000 anos, que é o período que nós estamos vivendo. Porque Cristo já reina hoje. Jesus não está de férias no Caribe celestial lá, né? De sandálias havaianas, tomando, sei lá uma batidinha ou qualquer outra coisa lá. Ele está no trono. É Ele que tomou o livro selado e abriu os 7 selos. Ele está cumprindo rigorosamente com o script que Deus determinou antes da fundação do mundo. E inclusive está reinando e o seu reino está avançando por todas as nações. Essa é a promessa que nós vemos inclusive em Daniel. Que viriam 4 reinos ou 4 impérios sobre o mundo e uma pedrinha que foi retirada sem auxílio humana, foi lançada, bateu no pé da estátua que representava o humano. E essa pedrinha bate no pé e esmiuça toda a estátua. E essa pedrinha começa a crescer, a crescer, a crescer e se transforma numa grande montanha que faz sombra sobre todas as nações. A rocha é Cristo. É isso que nós estamos vivendo. A rocha ainda está crescendo e fazendo sombra sobre todas as nações. Por isso que o Evangelho saiu vencendo para vencer, e independente da nossa incapacidade, das nossas limitações, do nosso próprio pecado, Deus ainda levanta pessoas e vai alcançando as nações para Cristo. E cada crente, em cada lugar que você é enviado, você é sacerdote de Deus e de Cristo, e você reina com Ele. Por isso é um sacerdócio real.
Não um sacerdote de verdade, mas um sacerdote, além de ser de verdade, é na perspectiva que você também exerce governo com Cristo. Está fazendo sentido, irmãos? Sim ou não? Tá. Então, voltemos aqui para Hebreus. Nós lemos até o 3, né? Então, Melquisedeque permanece sacerdócio perpetuamente. Verso 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, fez o quê? Já é a segunda vez que ele fala desse negócio do dízimo aqui. Você vai ver que ele vai falar mais. Abraão pagou o dízimo para quem? Para Melquisedeque. Esse sacerdócio que é perpétuo. Que vem antes de Moisés e que continua agora, após o sacrifício definitivo de Cristo Jesus. Se Abraão pagou o dízimo antes, e o sacerdócio é o mesmo hoje, existe amparo bíblico no Novo Testamento para a prática do dízimo, sim ou não? É a única prática que tem amparo bíblico, no sentido de oferta hoje, é o dízimo. Porque nós estamos ainda debaixo do sacerdócio de Melquisedeque, porque esse é perpétuo. Enquanto nós estivermos aqui aguardando o retorno do sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, a prática dizimal ainda é uma prática extremamente em vigor. Como demonstração de gratidão, de reconhecimento, de submissão, de obediência e de fidelidade. Aqueles que defendem, o dízimo caiu porque o sacerdócio levítico deixou de existir. O dízimo na perspectiva do sacerdócio levítico, sim. Mas o dízimo era antes. Era pago a Melquisedeque. O único sacerdócio que está em vigor hoje. Sim ou não? Então, por isso que eu falo, se você entender Gênesis 14 e Hebreus 7, é ponto final. Sobre a questão da prática dizimal. Não tem por que mais de você brigar. O dízimo era da lei cerimonial. Caiu, tudo bem. Como caiu o holocausto, como caiu a guarda do sábado, como caiu um monte de coisa. Só que, e aí agora? Agora fica o dízimo de Melquisedeque. Agora fica o sinal da aliança dada a Abraão antes da lei cerimonial, que a circuncisão hoje é o batismo. Se a pessoa tiver um entendimento pleno de teologia bíblica, não tem por que ela ficar questionando uma situação que é extremamente amparada pelas Escrituras. Vamos continuar a leitura aqui. Então, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, aí ele vai fazer aqui a conexão com os levitas, recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenha estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são os homens mortais os que recebem dízimos, falando dos descendentes de Levi. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, ou seja, Melquisedeque. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro desse. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda
de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, Arão como o primeiro sacerdote de Levi, né? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés não atribuiu sacerdote. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levantava outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, falando a respeito de Jesus, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenância por causa da sua fraqueza e inutilidade, falando da lei de Levi, ou da lei de Moisés, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, pois aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Então veja, irmãos, o que nós estamos em vigor, e se você quiser continuar depois, né, lendo aí, todo o restante aqui de Hebreus, ele vai falar desse sacrifício de Cristo como definitivo, que através dele nós temos livre acesso ao Pai, porque ele é o nosso sumo sacerdote, abriu esse novo caminho pelo seu sangue, ou seja, estamos vivendo debaixo do sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Se Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que inclusive oferece para Abraão o quê? Lá em Gênesis 14, na adoração que eles fazem a Deus. Pão e vinho. E o que Jesus estabelece para que nós façamos em sua memória? Que elementos que ele usa para trazer à nossa memória a obra que ele fez definitiva por nós? Pão e vinho. Então, esse Jesus é o próprio Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Por isso que ele veio da tribo de Judá, que era a tribo de Davi, da onde sairia o rei, e sendo de Melquisedeque, dessa ordem superior de sacerdócio, para de uma vez por todas apresentar um sacrifício em nosso favor, que nos liga definitivamente a Deus, e que paga definitivamente a nossa dívida, para que agora, como sacerdócios dessa mesma ordem de Melquisedeque, nós adoremos a Deus, e aí entra toda essa gratidão, essas manifestações de adoração ao Senhor, como também reinemos com Ele durante o tempo dos 1000 anos ou até a volta do Senhor Jesus. Dúvidas? Vamos lá, Ronaldo. Na própria palavra
dízimo significa 10%. A palavra dízimo vem de 10, que aponta a dízima, aquilo que é dividido por 10. Então, na própria palavra dízimo já refere-se o percentual. Tudo bem? Mais alguma coisa? E não é igual na igreja do chapeleiro maluco, você tem que dar 10% para cada pessoa da Trindade, hein? Né? Porque como foi dito, né? Então, 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% para o Espírito Santo. Não, não. Dízimo é dízimo, né? Porque Deus é um só. Tudo bem? Ok? Ótimo. Vamos caminhar mais um pouquinho, vamos referendar isso aqui mais um pouco. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis 28, verso 22. Quando você entende, portanto, sobre que sacerdócio está em vigor, fica mais fácil você entender por que o sinal da aliança ainda está em vigor, por que a circuncisão, que representava o sinal da aliança feito do pai em favor dos seus filhos, ainda está em vigor. Agora, obviamente, não com o sinal da circuncisão, mas com o batismo. O significado é o mesmo, muda-se só o sinal. Fica muito mais claro você entender o batismo infantil, por exemplo, hoje, na perspectiva de sinal da aliança, não para salvação, mas na perspectiva de sinal da aliança, como também fica muito mais fácil você entender a prática dizimal. Tudo bem, irmãos? Gênesis 28 vai nos falar a respeito de mais um patriarca, né, que também trata dessa prática, antes da lei de Moisés, também do dízimo. Nós estamos falando de Jacó. Verso 22 vai nos dizer assim, vou ler a partir do 20. Fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Por que Jacó coloca isso como um voto diante de Deus, dessa prática dizimal? Primeiro ele promete se converter verdadeiramente a Deus. A Deus será o meu Deus. E aí ele fala, então eu vou ser fiel e de tudo que ele me der, eu vou conceder o dízimo. Por quê? Porque já era uma prática comum. Certamente, Abraão, através da tradição oral, foi passando para os seus filhos, para Isaac, Isaac para os seus filhos para os seus netos, e assim sucessivamente, falando a respeito da prática dizimal. Jacó não inventou esse negócio do nada. Se ele promete dar o dízimo, né, quando Deus fosse de fato seu Deus, a sua conversão propriamente, é porque essa prática já era uma prática comum muito tempo antes da lei de Moisés. Tá bom? E aí nós temos depois, eu acho que eu não vou entrar nos versos aqui propriamente, mas você tem dentro da lei cerimonial, da lei de Moisés, Deuteronômio, Números, né? Você tem também ainda nessa perspectiva que a lei levítica ou cerimonial estava em vigor, que é Malaquias, falando a respeito das minúcias da utilização do dízimo. Para que o dízimo servia? Você vai para Deuteronômio 14, número 18, e Malaquias 3, você vai ver que o dízimo basicamente era usado para a manutenção daqueles que viviam para o serviço da obra, os próprios levitas, não só os sacerdotes, mas todos os levitas, aqueles que eram relacionados à limpeza do templo, aos holocaustos, aquele que faz a cortina, aquele que limpa não sei o quê, aquele que põe fogo no candelabro, aquele que carrega a arca, se porventura tiver que carregá-la. Ou seja, todos os da tribo de Levi eram mantidos pelo dízimo, né, uma vez que eles não tinham propriedade. Além disso, o dízimo era usado para a manutenção dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros ou dos necessitados. Era uma parte reservada para suprir as necessidades dessas pessoas. E, por fim, a manutenção do próprio templo, né? da manutenção do próprio sistema religioso da época. Então é isso que você vai encontrar em Deuteronômio 14, Números 18, Malaquias 3. Em Mateus 23,
você tem um questionamento de Jesus, ou um ensinamento de Jesus, que os fariseus, eles estavam agindo em fidelidade dizimal, só que eles não estavam vivendo em fidelidade espiritual. Eles davam dízimo do endro, do cominho, lembra disso? Dava dízimo da cebolinha, da salsinha, né? Do alpiste, essa é a ideia. Imagina você lá contando quantas folhinhas tem lá no seu pé de hortelã, aí você conta, a cada 10 você arranca uma para dar dízimo. O fariseu era tão miserável que ele fazia dessa forma. Só que eles não viviam com justiça, não viviam com misericórdia, não viviam com fé. E Jesus fala, você tem que fazer uma coisa sem negligenciar a outra. Jesus não diz aqui que o dízimo foi banido. Ele diz que eles tinham que fazer uma coisa sem desprezar a outra. Você tem que viver uma vida de justiça, de fé, de misericórdia e sem deixar de negligenciar também a fidelidade dizimal, que é o contexto que ele estava dizendo aqui. Alguém quer ler? Está aberto aí? Mateus 23, 23? Lê bem alto para nós, por favor. Hortelã, endro e cominho. Os preceitos mais importantes da lei, quais são? Justiça, misericórdia e a fé. Essas coisas, que coisas? A justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. Que aquelas? Ser fiel no dízimo até das pequenas coisas, do endro, do cominho e da hortelã. É isso que Jesus está ensinando. É uma questão simples de interpretação aí, tá? Você vai fazer uma coisa e não vai desprezar a outra. Ou seja, você não vai desprezar nem a prática dizimal, mas também não vai desprezar a prática de vida espiritual pautada numa vida de justiça, misericórdia e fé. Tudo bem? Tranquilo? Depois nós vamos aí para Atos, que mostra essa questão do ofertório. Paulo tratando em 1 Coríntios de algo além do dízimo, que são as ofertas, que no caso Paulo está levantando uma oferta específica para socorrer as necessidades dos pobres de Jerusalém. Então, além do dízimo, que é a nossa responsabilidade, que ainda está em vigor, nós temos a prática de levantar ofertas específicas para suprir atividades específicas dentro do planejamento da manutenção do reino. Seja para socorrer uma necessidade, teve uma tragédia lá, a igreja Paraupebas lá, caiu o telhado lá de uma ventania, vamos levantar uma oferta para ajudar os irmãos lá na manutenção do reino. Ótimo, beleza. Os irmãos ficaram desempregados, lá aconteceu terremoto em Timor-Leste, ou um terremoto no Haiti, tá? Os irmãos lá passando vamos levantar uma oferta para ajudar a comprar água mineral para a turma lá. Era assim que a igreja funcionava, e 1 Coríntios vai chamar a atenção disso, e 2 Coríntios também. Filipenses capítulo 4 e 1 Timóteo vai demonstrar, Paulo inclusive agradecendo a igreja pela manutenção missionária, pelo sustento missionário que a igreja de Filipenses tinha mandado para eles, não só uma vez, mas algumas vezes, para mantê-lo na atividade missionária. Então a igreja também usa partes dos seus dízimos, das suas ofertas, para a manutenção das equipes missionárias. Então os dízimos, irmãos, eram usados para o sustento daqueles que estavam envolvidos com a obra, que serviam de modo efetivo a obra, na assistência social dos órfãos, viúvas, estrangeiros e na manutenção do templo.